que nós vivemos um momento crucial, não diria da vida política brasileira, mas do ambiente cultural e civilizatório da cidade de São Paulo. O descalabro que temos visto, o modo como a cidade tem sido gerida, o caos urbano ao qual fomos levados, exigem uma solução inteligente que, como disse o André, alie a reflexão, o pensamento e a organização. E eu gostaria também de lembrar que nós temos um candidato que foi professor aqui nessa universidade, que é marxista, leitor de Marx, quem assistiu às aulas dele sabe, e que pensa ainda hoje a partir do modelo de reflexão do capital. Então, nós temos uma grande chance de mudar tudo isso. Obrigado. A partir do primeiro governo Lula, começa a se notar uma intensa reação da classe média aos programas sociais e à mobilidade social que deles decorre. Ou seja, uma certa melhora nas condições de vida das pessoas de renda mais baixa, provocando um grau de ódio ao governo e às próprias pessoas que são beneficiárias desses programas, como eu acho que não se via no Brasil desde 1964. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Alguns segundos depois, entra uma moça. Ela estava, o que eu chamo, naturalmente produzida. Aquele modo que parece tudo natural e que deu um trabalho desgraçado, ela deve ter levado dias para ficar daquele jeito. Toda bonitinha, no seu jeans, na sapato. E ela entrou, foi quebrando. E foi até a máquina. E disse assim para mim: não tem educação, não é? Aí eu disse: por quê? Vai gritando assim, é com qualquer um? Nisso entra o rapaz, também bonitinho, só que mais velho que ela. Mais velho que ela, mas ele entra todo arrumadinho e ele diz: você pensa que eu vou estacionar meu Mercedes em qualquer lugar? Bom, tudo que tem de ruim no meu ser, tudo aquilo que minha mãe tentou consertar e não conseguiu, subiu em uma grande onda incontrolável. E eu disse para ele: isto é o sinal, o modelo, o paradigma da classe média paulistana, reacionária, conservadora, autoritária e violenta. Você é uma abominação política. Uma coisa nunca foi posta em dúvida: à direita, à esquerda, pelo centro, nunca é
a honestidade de um governante petista e a maneira como ele trata a coisa pública efetivamente como uma coisa pública. Bom, a verdade pode escandalizar e deve escandalizar. Tanto é assim, quer dizer, desde 2010 nós vimos nesse país ser assolado por questões de ordem de costumes, como, por exemplo, questões vinculadas a políticas sobre aborto, questões vinculadas a casamentos homossexuais, questões vinculadas a cotas e coisas dessa natureza. Ou seja, uma mistura de um conservadorismo dos costumes, de um anti-intelectualismo ferrenho, né, que aparece, por exemplo, em todos esses embates sobre a ditadura militar, sobre o legado da ditadura militar e como os intelectuais teriam sido os grandes aproveitadores, né, de uma certa má consciência nacional, certo? De uma consciência que pode ser transformada em ganhos materiais e financeiros, bolsa, ditadura e coisas dessa natureza, né? Então, conservadorismo dos costumes, anti-intelectualismo, uma relação entre igreja e Estado que é cada vez mais problemática, né? E o aparecimento de um novo ator nesse processo, que são as igrejas evangélicas, é um elemento absolutamente fundamental, porque essas igrejas evangélicas e pentecostais, elas trouxeram um modo de intervenção política que elas desenvolveram nos Estados Unidos, certo? Quer dizer, todas essas missões evangélicas são missões norte-americanas que começaram no começo do século XX e que foram ganhando cada vez mais força, e elas trouxeram também duas coisas: a teologia da prosperidade, né, que é um elemento cada vez mais forte e é o que explica eu diria, em larga medida, essa profunda adesão dos setores mais vulneráveis da sociedade aos evangélicos, por um lado, e por outro lado, eles trouxeram isso desde a década de 70, ninguém percebeu isso muito claramente, mas um dos bastiões, né, de sustentação da ditadura militar foram as igrejas evangélicas, né? Quem frequentava a igreja evangélica dos anos 70 e dos anos 80 lembrará muito bem de como as pregações dos pastores sempre foram pregações contrárias ao perigo comunista, certo? Eu mesmo posso lembrar de certos cultos batistas onde se fazia um culto em memória da intentora comunista, né? Ou seja, de 35 e coisas dessa natureza. Ou seja, isso é orgânico dentro desse tipo de organização religiosa, e o fato de que eles paulatinamente entraram, certo, no debate nacional pela porta, entre outras coisas, pela porta de um governo de esquerda, fez com que, em larga medida, a sua presença fosse uma presença cada vez mais naturalizada. Então, esse é o terceiro elemento. E, bem, insistiria no quarto, quer dizer, conservadorismo dos costumes, anti-intelectualismo, em relação à igreja política cada vez mais problemática, e, por fim, a famosa paranoia securitária. Certo? Bem, esses quatro elementos, eles vão constituindo um caldo dentro do debate cultural e do debate dos costumes que vai paulatinamente forçando essa quebra da hegemonia cultural das esquerdas.